a nossa leitura relaxante de hoje vai ser da Bíblia Sagrada. E agora nós vamos relaxar, meditar e dormir com alguns salmos e provérbios. Vamos lá. Salmo número 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz os seus frutos em sua estação, e as suas folhas também não murcharão, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo número 2. Por que os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos. Eles falam contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá, e o Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e neste dia eu te gerei. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, e tu os arrebentarás em pedaços, como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve a sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança no Senhor. Salmo número 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem a minha alma: não há salvação para ele em Deus.
Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com minha voz, e Ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, e a tua bênção está sobre o teu povo. Salmo número 4. Ao músico-chefe de Neginot. Salmo de Davi. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu era um aflito. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tomareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Ficai de pé em reverência e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Oferecei sacrifícios de justiça e ponde a vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, ó Senhor, somente tu me fazes habitar em segurança. Salmo número 5. Ao músico-chefe de Neilot. Salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Considera a minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. A minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, e nem o mal habitarás contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira, e o Senhor abominará o homem sanguinário e o homem enganador. Mas quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor,
na tua justiça por causa dos meus inimigos, e faz o teu caminho reto diante da minha face. Porque não há fidelidade na boca deles, e a sua parte interior é muita perversidade. A sua garganta é um sepulcro aberto, e eles lisonjeiam com a sua língua. Destrói-os, ó Deus, e que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora das multidões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regocijem. Que aqueles que sempre gritem de alegria, porque tu os defenderás. E que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo, e com favor tu os protegerás como um escudo. Provérbios número 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi e rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça e do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender o provérbio e a sua interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a sua instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, e deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e eles inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós e tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles. Refreia os teus pés na tua vereda, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro, e espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas, ela clama
no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e na cidade. Ela chama suas palavras dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras, porque chamei e vos recusastes. Estendi a minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade e zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me chamarão, mas eu não responderei, e de madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Meu filho, se receberes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, e se buscares como a praia e os procurares como os tesouros escondidos, então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva perfeita sabedoria para justos, e ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Assim entenderás a justiça, o juízo, a equidade e sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, aqueles que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos. Para te livrar da mulher estrangeira
e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto com Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, e nem retomam as veredas da vida, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a verdade e a misericórdia não te abandones. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração, em todos os teus caminhos. Reconhece-o e Ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias e com todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, Ele corrige, assim como o pai ao filho em quem se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire o entendimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e o seu lucro é maior do que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possa desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as tuas veredas são de paz. Ela é uma árvore da vida para os que lançam mão dela, e feliz é a cada um que a retém. O Senhor, pela sua sabedoria, fundou a terra, e pelo entendimento estabeleceu os céus, e pelo seu conhecimento as profundidades se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixes que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Assim tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçarás. Quando te deitares,
não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier, porque o Senhor será tua confiança e guardará os teus pés sem serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. E não digas ao teu vizinho: vai e volta novamente amanhã, e dar-te-ei quando tiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vindo que ele habita com segurança em ti. E não contendas com o homem sem motivo, se ele não te fizer nenhum mal. Não invejes o opressor, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é a abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha.